Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo na área. Então hoje aqui eu quero discutir um assunto que eu já queria ter feito um vídeo sobre isso há um tempo. Eu acho que cabe uma reflexão interessante, ainda mais para quem curte esporte. É uma constância na imprensa brasileira, até pelo fato do nosso futebol ser muito esculhambado, que se diga que deveríamos nos inspirar no futebol europeu e também que deveríamos olhar em especial para a organização, o modo de promover o evento, etc., das grandes ligas americanas, NBA, NFL, MLB, NHL, MLS. E é exatamente isso que a gente vai abordar hoje, né? Questionar que não é bem assim, que no final das contas, a classe trabalhadora norte-americana, tão penalizada, que é o fato de que os Estados Unidos hoje apresentam um número de 40 milhões de miseráveis. E com as ações de Donald Trump de cortar impostos dos mais ricos, isso vai penalizar os mais pobres ainda mais, né? Esse número tende a aumentar ainda mais. A crise do opioide está correndo solta lá, está relacionada a isso. Então é isso que a gente vai questionar. O sucesso, dito sucesso dessas ligas, está nas costas dos trabalhadores americanos. Eu primeiro destaco aqui a respeito da NBA, a verdadeira chantagem que as grandes ligas fazem aos estados, né? Ao povo em geral, que é a seguinte questão, seria mais ou menos assim: o seu estádio é antigo, não está adequado para as normas da nossa liga, e então acontece o seguinte: ou esse estádio é reformado, vocês ajudem ou banquem a reforma desse estádio, ou eu pego a franquia aqui e boto em outra cidade, que vai me dar um estádio novinho em folha, ou que vai reformar o campo que lá tenha, ou o ginásio, e por aí vai. E essa é uma tática que vem sendo realizada recorrente. A gente vai mostrar vários exemplos aqui de ligas diferentes. Então, o primeiro caso aqui é um dos mais recentes, né, de Milwaukee, onde o Milwaukee Bucks, eu tenho que relembrar, em 2015, ele foi negociado para um grupo formado por 3 sócios majoritários, oriundos do mercado de investimentos, né, de fundos de hedge. Tinha uma questão: a NBA exigia que o Milwaukee Bucks trocasse de arena. E evidentemente, para os padrões da NBA atual, uma obra desse porte custaria ali na casa dos $500 milhão. Houve a exigência de que a cidade de Milwaukee, que já paga até hoje a construção do Miller Park, que é o campo de beisebol do Milwaukee Brewers, o time de beisebol da cidade, veja bem, até os dias atuais, se eu não me engano, é um imposto em cima de 5 centavos a cada compra feita em mercearias, mercados. É um imposto sobre compra. E aí foi feita uma série de lobbies, né? Foram contratados inclusive os lobistas profissionais para pressionar os senadores de Wisconsin, os deputados lá de Milwaukee, da grande Milwaukee, para aprovar esse financiamento. Houve uma pressão muito forte contra na época, ainda mais se a gente for analisar o contexto de Milwaukee, uma cidade extremamente segregada, é a cidade mais segregada dos Estados Unidos, uma taxa de violência e desemprego altíssima, sobretudo aos mais jovens. Mesmo aqueles ali que vivem no entorno de Milwaukee, né, que é um fenômeno comum nos Estados Unidos, né, os brancos de classe média que saem da metrópole e buscam refúgio, entre aspas, no subúrbio, também eram contra essa operação. Mas ainda assim passou-se uma série de manobras, contou com o apoio do Scott Walker, que é o governador de Wisconsin, foi pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, perdeu na prévia, mesmo com todo o financiamento dos irmãos Koch na época, preferido dos irmãos Koch, diga-se de passagem, aprovou-se esse financiamento. Essa nova arena de Milwaukee está sendo construída, ela vai entrar em operação no ano que vem. É curioso o seguinte: nesse novembro, outubro, morreu, né, que está tudo sendo feito ali com uma pressão tremenda em cima dos trabalhadores, os operários, né, e o cara lá morreu. Um eletricista estava trabalhando no teto do ginásio, caiu e morreu. Puf! Infelizmente, um trabalhador. Pouco se sabe sobre o caso, se ele era sindicalizado, que nos Estados Unidos tem essa questão, né? Então sequer contaria com um certo apoio, na questão inclusive do valor que ele receberia por hora e tal. Muita gente foi contratada temporariamente, e não é só os proprietários que lucram, né? Porque são verdadeiros bilionários que compram essas equipes, embora muitas operam em prejuízo, que é outro ponto que a gente vai abordar por agora. Mas eu destaco o seguinte: como que um bilionário, o cara paga 2 bilhões, veja como é uma bolha especulativa isso aí. O Houston Rockets, ele não fechou esse ano a última temporada no prejuízo, não.
mas as suas operações não chegaram a ter um lucro ali de, sei lá, 10 milhões de dólares. E um bilionário, Tilman Fertitta, ele comprou o Houston Rockets por 2,2 bilhões. Houston, que é uma das maiores cidades americanas. E aí eu questiono, uma pessoa que compra o Houston Rockets por 2 bilhões, essa pessoa não teria condição de pagar, às vezes, 70 milhões numa reforma? Veja como não é a jogada de você transferir para os trabalhadores uma despesa que deveria ser dos próprios proprietários. Às vezes acontece de algumas equipes custearem metade do valor, mas por que não custeia o valor inteiro? Que é o caso do Cleveland Cavaliers, por exemplo, uma franquia que fechou no prejuízo, anunciou planos de reformar a Kickless Arena, né, que é o ginásio onde a equipe atua, orçado em 140 milhões. Só que o Cleveland Cavaliers quer que o condado lá, onde está Cleveland, pague 70 milhões de dólares dessa conta. Cleveland, que sofre também com os mesmos problemas que é característico das cidades do meio oeste americano, St. Louis, teve todo aquele levante lá que estimulou o Black Lives Matter, né, dos caras que foram mortos lá pela violência policial, também tendo que pagar essa conta. E o seu proprietário, Dan Gilbert, um empresário, um burguês de sucesso, né, ele é incapaz de pegar esses 140 milhões e bancar do bolso dele. Quer dizer, o povo tem que bancar essa conta, porque nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira, não é um financiamento como foi feito aqui no Brasil, dos estádios, não. O contribuinte ele paga muitas vezes por uma arena que sequer vai ser pública. E como é feito esse pagamento? Rola essa dívida por, sei lá, 20, 30 anos e embute ela normalmente na forma de impostos. Por exemplo, Utah, eu até peguei aqui, teve uma oposição muito forte, é um valor menor, 22 milhões, foi na venda de títulos, de transporte. Porque Utah tem aquele, tipo o VLT que tem aqui do Rio de Janeiro, eles têm um VLT lá em Salt Lake City. A manobra foi feita em cima disso. E pior, isso sequer foi colocado a referendo. Uma espécie de conselho local que aprovou essa parada aí por unanimidade. É muito provável que até molharam a mão desse pessoal que tinha para votar lá. E não só os empresários ganham com isso, né? Os empresários que eu falo proprietários das equipes, mas toda uma indústria ali que ganha com isso, empreiteiras. Esse caso de Wisconsin que eu citei aqui agora, de Milwaukee, essa mesma empresa está atuando na construção do novo estádio do Minnesota Vikings. Vai ser até o palco do Super Bowl desse ano aí. Vai ficar, já está até pronto, o time já está até jogando lá e vai ser a sede do Super Bowl. Então você tem empreiteiras que ganham com isso, por aí vai. Outro exemplo recente que eu cito aqui é o caso do Sacramento Kings, que a cidade de Sacramento pagou 270 milhões de dólares para manter a equipe. Foi feita uma chantagem muito forte com a cidade na época, a ameaça de tirar a equipe Sacramento Kings da cidade de Sacramento e enviá-la para Seattle. E aí o prefeito, que era um ex-jogador de basquete, alguma coisa Johnson, não lembro agora o primeiro nome do cara, atuou ali fazendo um lobby muito forte pela aprovação do financiamento, né, do novo ginásio. Esse ginásio já foi construído, está em operação. Essas novas arenas, não bastasse o trabalhador bancar a sua construção ou a sua reforma, o empresário, ele não só, o dono da equipe, os donos, né, no caso, eles não só ganham deixando de bancar o investimento ou só bancando parte desse investimento necessário, né, imposto às cidades, ele lucra também na venda do bilhete, porque com a justificativa de ser um equipamento mais moderno, com maiores custos, uma suposta comodidade e oferta de serviços maiores, eles pegam o valor do bilhete e botam lá em cima. Só que isso tem um efeito interessante, porque conforme você aumenta o valor do ingresso, muita gente não tem como suportar o peso de bancar um bilhete de temporada, por exemplo. Então deixa de ir aos jogos. E aí o que você vê muitas vezes são arenas vazias. Então é outro exemplo aqui que a gente fecha quando fala a respeito do basquete. Mas não é só a questão do basquete. No beisebol, o Atlanta Braves tinha problemas com o público no seu antigo estádio de beisebol, que era o seguinte: a gente sabe que o beisebol ele não tem uma forte presença da população negra, não praticando. Você tem muitos latinos, né, negros que vêm do Caribe e atuam na MLB,
Mas eu falo do público mesmo que vai ver o jogo. Não é muito comum. Tem um detalhe. Atlanta, o estádio ficava no centro de Atlanta. E além dos problemas de trânsito que Atlanta tem uma das piores mobilidades urbanas dos Estados Unidos. É uma cidade que fez todo o seu planejamento urbano voltado para o automóvel. Isso gerou impactos terríveis. Não adianta você esticar as avenidas de lá que tem trânsito do mesmo jeito. E quem ficou em Atlanta hoje, quem vive em Atlanta, em sua maioria, é a população negra. Os brancos, que são os maiores entusiastas dos jogos de beisebol, eles vivem nos subúrbios. Então foi feito um lobby dos proprietários do Atlanta Braves para que fosse construído um estádio no subúrbio de Atlanta. É uma cidade pequena, sei lá, deve ter 50, é desse condado aqui, Cobb County. Fizeram, né? O condado aprovou o financiamento, pagou uma baba, pagou acho que 400 milhões de financiamento público. E o mais interessante é a forma como o contribuinte vai pagar esse novo estádio do Atlanta Braves, né? É um imposto em cima de cada hospedagem em hotéis e motéis da região. Então, por exemplo, se um casal, vamos pegar um casal de 23, 24 anos de idade aí, vai dar uma bimbada nos 5 letras, né? Vai dar uma trepadinha no motel, vai pagar $3 de imposto para construção, para bancar os custos, né, que a dívida rola, para bancar a construção desse estádio. Então vamos imaginar o seguinte, que um quarto de motel aí no condado de Cobb custe $30. O mais básico, um quarto básico. Vamos botar aí uma suíte não, um quarto básico, só para saciar cada um e vamos que vamos. Vamos imaginar que esse casal, ele vá ao motel uma vez por mês, de janeiro a dezembro, uma vez, vamos no motel. Em um ano eles vão pagar, além evidentemente do valor do quarto e do que consumir, etc, mas vão ficar só no valor do quarto, que é no que vai incidir o imposto, cerca o quê? De $36 de imposto. Se um quarto custa $30, eles vão estar bancando ao Atlanta Braves, cada a bimbada que eles vão dar no final do ano vai custar ao Atlanta Braves um valor de uma ida ao motel. Então a gente vê como vai custar caro aos casais de Atlanta, né, da grande Atlanta ali, cada home run lá do Fred Freeman, né, que é o craque do time. E tem outro caso aqui que eu selecionei do Texas Rangers, né? Fez pressão por um novo estádio. Está aqui a forma como o trabalhador vai bancar essa obra, né? 5% de imposto em cima de aluguéis de carros, estacionamentos, impostos em cima de ocupação de hotéis. Aqui outro caso que eu peguei já da NFL, que é a maior liga, né, que é inclusive muito cultuada, ainda mais nessa época do ano. Tem esse caso aqui recentemente a mudança de 3 times, né? É o San Diego Chargers, que foi para Los Angeles, o St. Louis Rams, ele saiu de St. Louis, onde foi feita uma grande chantagem contra a população para que bancasse o novo estádio, e foi para Los Angeles. E o Oakland Raiders, né, que é um time muito famoso, um time que virou até uma grife, né, que as pessoas usam essa marca aqui, né, em camisetas, bonés, né, virou uma verdadeira marca, né, aqui no Brasil, no mundo todo. A mesma coisa acontece, né. Foi aprovado em Las Vegas, que sempre quis ter uma equipe esportiva profissional, 750 milhões, o maior financiamento da história para a construção de um estádio moderno em Las Vegas para atrair a equipe. No final das contas é tudo dinheiro, né? Quanto mais dinheiro o empresário lá, o seu proprietário, a proprietária da equipe vislumbra a possibilidade de ganhar, ele vai lá e tira a equipe, tá nem aí. E o Oakland Raiders era famoso por ter a torcida mais fanática dos Estados Unidos, né? Quem vai pagar essa conta dos 750 milhões? O trabalhador de Las Vegas, né, de Nevada. Antes disso teve o caso do Indianapolis Colts, né, que até então era o maior financiamento da história. Foi exigido 650 milhões de Indianápolis para manter a equipe lá, e assim foi feito, já que é uma equipe muito tradicional. E não é só o caso único, né? Já há cerca de 7 bilhões gastos pelas cidades, né, imposto do povo, para bancar a permanência de equipes nas cidades. Então é uma verdadeira indústria de chantagens que foi criada para manter essas equipes, para os proprietários gananciosos, né, que são grandes burgueses, aí, donos de banco, às vezes donos de grandes empresas, especuladores de Nova York, da Bolsa de Valores, como já citei o caso do Milwaukee Bucks, etc. E aí você vê o seguinte,
Já foi gasto 7 bilhões, tá até aqui na reportagem da Fox Sports, vários exemplos. Ó. O de Indianápolis que eu citei, Cincinnati que gastou 400 milhões, Minnesota, que eu já falei que vai ser o palco do Super Bowl, gastou 500 milhões para manter o Minnesota Vikings com um estádio moderno. O Atlanta Falcons também gastou, a cidade de Atlanta também gastou uma baba para manter o seu time de futebol americano. Então é uma verdadeira indústria da chantagem e que prova o seguinte, aquilo que eu já falei no começo, a classe trabalhadora é quem banca esses times, na verdade. Então não tem nada, esse papo de publicidade, organização. Você vê aqui, ó, 9 equipes fecharam o ano no prejuízo na NBA. Atlanta Hawks, uma equipe que historicamente vem acumulando prejuízos tremendos. Milwaukee Bucks, a mesma coisa. Memphis Grizzlies, que é da cidade de Memphis, lá do Elvis Presley, mesma coisa. Orlando Magic, até equipes de cidades de porte, né, como é o caso de Washington, DC, a capital, a mesma coisa. Detroit Pistons, teve um caso que foi um caso parecido com o do Atlanta Braves que eu falei. Eles saíram de Detroit, foram para uma cidade que é Albury Heights, uma coisa assim, que é no subúrbio, diante daquele vácuo lá, da deterioração da economia de Detroit, Detroit até faliu. Eles fizeram um movimento de volta a Detroit e ainda assim isso não se traduziu em melhora no público. Eles tentaram perseguir aquele público da classe média que eu citei e aí decidiram voltar para Detroit recentemente. Mas você vê, mesmo cidades de porte como Detroit e Washington tem esse problema. Então é isso, um vídeo que fica mais a título de curiosidade, desculpe ter ficado muito grande, mas eu queria fazer um vídeo bacana, né, decente sobre o assunto, abordando mais de forma ampla, e é uma parte 1. A parte 2 é algo que consegue ser tão ou mais perversa ainda, que é a questão dos esportes universitários, né? Você vê como o sistema americano que quer implementar aqui no Brasil, com a privatização das universidades públicas, não bastasse você excluir a maior parte da população americana que não tem condições de pagar uma universidade, um curso superior, e mesmo aqueles que se matam para pagar, às vezes se endividam até a cabeça, né? O índice de endividamento estudantil nos Estados Unidos é grosseiramente alto, tem até matéria sobre isso, se vocês procurarem no Google. Você tem garotas e garotos que, para ter uma chance não apenas de realizar o seu sonho de virar jogadores profissionais, mas de ter um estudo, se submetem a trabalhar de graça para essas equipes, né? E aí a gente faz até uma remissão para a questão do trabalho grátis, né? Que a gente falou. Só que aqui os próprios garotos têm consciência que trabalham de graça. Pessoas que ficam às vezes 4 anos na universidade trabalhando de graça, jogando profissionalmente, viajando o país inteiro, jogando um dia em uma cidade, um dia em outra, sem ganhar nada. Mas isso aí é papo para o outro vídeo que eu pretendo fazer. Vamos parar por aqui. Agradeço se você acompanhou até o final, né? Muitas vezes não é um assunto que interessa muito a galera, mas eu achei bacana discutir isso, né? Tem a ver com a classe trabalhadora, não estou aqui querendo dar uma de ESPN, né? O esporte ele é o pano de fundo para uma discussão maior. E contextualizei aqui com o Brasil e tal. E é isso, galera. Valeu, um abraço. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais daquela dívida.